amigo vascaíno, dia de jogo do Vasco, mas o dia começou muito agitado, fora ali das quatro linhas. O jogador do Vasco sofreu um acidente de carro, graças a Deus não aconteceu nada, mas a imagem até de certa forma chocante, a gente vai colocar aqui, assustou a gente. Falar aqui sobre a situação do jogo do Vasco contra a equipe do Criciúma, e a gente teve uma reunião lá no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, onde um dos beneméritos, o Luiz Manuel Fernandes, recomendou a repactuação ali do contrato entre Clube de Regatas Vasco da Gama e 777 Partners. A gente também vai colocar o vídeo aqui para vocês tomarem conhecimento. Num dia que a gente também deve ter anúncio aí, após o jogo do Vasco da Gama, a gente vai ter anúncio hoje para a gente tomar conhecimento. Então, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos começar falando aqui sobre o Vasco da Gama e Criciúma, porque hoje, vamos combinar, é obrigação do Vasco da Gama vencer. O Vasco teve uma semana cheia aí para poder trabalhar, Vasco com algumas novidades aí no time, contando aí com o retorno do Paê. Paê deve começar como titular do Vasco da Gama, vai fazer um teste antes ali do jogo, para ver se tem condição. Ontem não sentiu nada, treinou como titular. Hugo Moura e o Ryan também vão jogar como titulares. A gente ainda vai ter o retorno ali do Medel. Então, provável time do Vasco da Gama para essa partida: Léo Jardim, PH, Medel, Léo, Lucas Piton, Esforza, Hugo Moura, Paê, Ryan, David e Vegete. Essa é a equipe do Vasco da Gama. Vasco jogando aí diante de 20 mil torcedores. O Vasco é favorito até para vencer essa partida com certa facilidade aí com relação à equipe do Criciúma, que vem para o Rio de Janeiro para tentar arrancar ali um pontinho frente à equipe do Vasco da Gama. A notícia que pegou a gente muito de surpresa aí, e a gente até ficou assustado, foi com um acidente aí, porque a gente tomou conhecimento que poderia ter sido o Vegete que tivesse sofrido esse acidente, mas no caso foi o João Vitor, cara. Cara, e o seguinte, ele foi desviar de uma capivara que estava passando pela estrada, e as imagens, né, até choca, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. A gente vai colocar aqui para vocês aqui a imagem aqui, ó. Olha só a situação do acidente aí, né, cara? Então, as pessoas parando ali na rua ali para poder tomar conhecimento do que aconteceu, o pessoal preocupado. Vamos soltar aqui. Pode falar, pô. Foi jogador do Vasco? Pode ter sido o técnico mora ali também, Emiliano. Jogador? É o Verrete? Mas tá tudo bem, mano? Amanhã ele tem que jogar, mano, senão nós tá fudido. Hã? Valeu. Ele tá dentro do carro? Valeu. Aí sempre tem um curioso, né, cara, que não vai ajudar, mas gosta de ficar ali de fofoquinha, jogando conversa fora, mas foi o zagueiro João Vitor, né? O João Vitor que não preocupa para essa partida, certo? Não estava alcoolizado nem nada, foi para poder se desviar de um animal silvestre que estaria passando por ali. Cara, livramento aí, cara. Graças a Deus não aconteceu nada demais, né? Situação aí do carro aí se recupera. Bom, é o seguinte, susto. Agora a gente vai falar aí sobre a situação envolvendo a reunião que a gente teve lá no Conselho Deliberativo,
onde o presidente do Conselho de Beneméritos, Luiz Manuel Fernandes, fez uma sugestão para o presidente Pedrinho, né? Reunião que aconteceu na última quinta-feira, com relação à repactuação, ou seja, o ajustamento desse contrato aí com a 7777, Conselho de Beneméritos aí, finalmente falando aí que esse contrato é altamente lesivo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos colocar aqui para vocês também, a situação está pegando fogo aí, a 771 aí com os dias aí contados no Vasco da Gama. Então vamos colocar aqui para vocês tomarem conhecimento também, certo? Vamos aumentar aqui a tela e vamos soltar aqui para vocês tomarem conhecimento. Interesses da associação, a defesa da instituição do Clube de Regatas Vasco da Gama. Já que nós estamos agora na indicação do segundo nome para representar o clube, a associação, no Conselho de Administração da SAF, eu quero dizer que a recomendação que vem da reunião do Conselho de Beneméritos para os nossos dois representantes do clube no Conselho de Administração da SAF, é que eles tenham um papel ativo na busca da repactuação do contrato com a SAF. Porque na época da aprovação, eu e o Alexandre Bittencourt fizemos parte da comissão que fez o exame do contrato, fizemos alertas em um parecer separado sobre a fragilidade das garantias de defesa do Clube de Regatas Vasco da Gama no contrato que estava sendo assinado. Infelizmente para nós, vários daqueles alertas hoje se confirmam e são reconhecidos por um universo muito mais amplo de sócios e torcedores do clube. Esse parecer ele foi aprovado e referendado à época pelo Conselho de Beneméritos. Então, o que nós queremos sugerir, é uma sugestão, evidentemente, é que os nossos representantes no Conselho de Administração da SAF levem em consideração os alertas constantes daquele parecer e atuem com diligência para buscar repactuar o contrato, fazendo a devida defesa dos interesses institucionais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, esse é o posicionamento assumido pelo Conselho de Beneméritos, que eu quero trazer aqui a público e a conhecimento de todos os membros do Conselho Deliberativo e os que estão nos acompanhando na transmissão. Então, tá aí, né? É uma situação que a gente já falava, né? Então, o presidente do Conselho de Beneméritos pedindo aí a repactuação, o ajustamento dessa situação de contrato, várias cláusulas lesivas ao Vasco da Gama. Bom, o seguinte, hoje a gente deve ter anúncio aí, certo? Dá aquela expectativa para ver se o Vasco vai colocar o patrocinador Master hoje na camisa, a gente aguarda aí para a gente tomar conhecimento e a gente provavelmente após o jogo aí a gente vai ter o anúncio aí do Pedro Martins, que chega para ser o homem forte do futebol do Cruz Maltino, certo? Sobre essa situação aí envolvendo a arbitragem, o vídeo lá do Seleme, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, ainda mais no momento de CPI, porque quando a gente fala aqui que a CBF se revoltou com essa situação da arbitragem, a gente tem que tomar um cuidado com isso aí, para não dizer que o Vasco ali, que a CBF está tentando ajudar o Vasco de alguma forma, certo? Então, é essa situação. Hoje, que o Vasco jogue para não ter culpa de arbitragem, perfeito? Vasco só está tendo uma jogada aí durante os jogos, que é o chuveirinho para a Vegete. Então, vamos que vamos aí e vamos torcer para que esse contrato seja aberto e vamos torcer aí para que tudo dê bom hoje aconteça no jogo do Vasco da Gama. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.